Bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia, feitas a partir daqui do Santuário Santo Antônio da Asa Sul. Nós estamos iniciando as reflexões da quinta semana da Páscoa. Portanto, hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações, junto às nossas comunidades onde nós participamos, a partir do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 21 até 26. Disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Caros irmãos e irmãs, só ama a Jesus quem aceita, quem cumpre seus mandamentos, que poderíamos dizer se resumem no seguinte: assim como eu amei vocês, que vocês se amem uns aos outros. Ao amar o próximo, o cristão, cada um de nós, tornamos concreto seu amor a Jesus. Portanto, o amor verdadeiro, ele não é somente interior, mas ele tem que ser traduzido em coisas visíveis, em ações concretas. O amor do cristão, ele não paira nas nuvens. É um amor, como eu falei há pouco, muito concreto. É aquilo que está no versículo 21. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Aqui está o sentido do amor profundo. O amor que Jesus espera de nós, ele não se manifesta em palavras ou então sentimentos vagos, mas na vontade de amarmos sua vontade. Então assim foi o seu amor pelo Pai. Então, sem a união de vontades, a gente diz, não há um verdadeiro amor. Quem ama Jesus, ele ama, busca cumprir sua vontade. Então, quando se põe nessa dinâmica do amor, a pessoa, nós vamos ampliar o nosso raio de relacionamentos. É amado por Jesus e pelo Pai, que nele vão fazer sua morada. Essa rede de amor é já a presença daquilo que está no Evangelho, do Espírito Santo, prometido por Jesus, enviado pelo Pai, de tal modo que a Igreja e cada um de nós nos tornamos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem, eu sempre gosto de dizer isso, ele vem com missão definida. Qual é a missão definida? Ele vem com a missão de ensinar todas as coisas para a gente e lembrar tudo para nós, tudo o que Jesus comunicou. Então, ensinar, lembrar o que Jesus fez, para quê? Para que, novamente, o nosso amor ele não seja um amor que paira nas nuvens, mas que tudo aquilo que o Espírito nos ensina, nos lembra sobre Jesus, sobre o Pai, nós possamos colocar em prática nas nossas realidades. Seguindo o nosso itinerário das reflexões, na terça-feira, dia 30 de abril, fechando esse nosso mês, mais um mês, aliás, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações,
com o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 27 até 31. Disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Caríssimos, Jesus, quando ele se despede dos seus discípulos, ele dirige palavras de adeus, mas ao mesmo tempo palavras de conforto. Por que conforto? Porque os discípulos estão sentindo, diz o Evangelho, eles estão perturbados, o coração perturbado. E o nosso texto da terça-feira começa com o dom da paz, Shalom, que inclui todos os bens messiânicos. Deixo-vos a paz, dou-vos minha paz. A partida de Jesus não deve causar perturbação ou medo nos seus discípulos. Por isso que ele diz, não se perturbe vosso coração. Mas deveria enchê-los de alegria e de esperança, porque ele voltará e os conduzirá. A morte de Jesus, porém, não será uma vitória do inimigo, mas cumprimento do projeto de Deus. Prova de amor, de obediência a Ele. O momento desse trecho do Evangelho, desse discurso que a gente vem escutando, desse capítulo 14 de João, a gente diria assim que esse momento não se presta para Jesus fazer longas conversas. Mas mesmo assim, Jesus reserva para os seus discípulos essa perspectiva importante, o dom da paz. Eu lhes dou minha paz. Jesus garante isso. Por que eu quero chamar atenção para esse aspecto da paz? Porque a paz, ele é um dom que Jesus derrama nos nossos corações. A gente vive num mundo cheio de ameaças, tanta violência, tantas guerras. Tudo parece avançar. Parece que a gente nutre às vezes aquele sentimento quando a gente vê as notícias, parece que Deus não existe. E como os discípulos que na escuridão da noite eles se debatiam contra os ventos, contra as ondas do mar, também nós nos enchemos muitas vezes de pavor, de medo. Tomam conta de nós as dúvidas. E a nossa fé, muitas vezes, ela acaba entrando em crise. Não é assim os nossos sentimentos? E Deus parece que Ele se cala dentro de nós. Não nos dá resposta. Parece que Deus fica jogando às escondidas. Não responde aos nossos apelos, aos nossos gritos. A gente diz assim, que esse sentimento em nós é a noite escura da nossa fé. Mas ao mesmo tempo que a noite escura é um momento de a gente exercitá-la para sentirmos o que não sentimos e vermos o que não vemos. É essa fé que está na base da paz que Jesus deseja, que vem da comunhão com Deus. Fé em Deus presente, mas eu diria ainda não completamente possuído. Fé que amadurece na ausência do esposo, que se aperfeiçoa na busca do Espírito, fé que vai se purificando nos momentos mais difíceis, mais duros, atrozes. Eu digo tudo isso porque quando a gente toma a biografia, a vida dos santos, eles nos mostram tantos exemplos do que eu estou agora há pouco dizendo para cada um de vocês. A paz que Jesus deseja aos seus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não é a paz do mundo que eu vos dou. Quer dizer, a paz, ela chega a nós de um olhar de fé sobre a realidade de um Deus presente,
que ele é procurado com ardor de um coração muitas vezes machucado, ferido pela sua ausência. A paz, ela vem a nós quando se aceita o mistério da ausência de Deus, o seu silêncio, o sofrimento, o mistério da cruz, como um momento mais alto do amor de Deus e do testemunho do nosso amor por Ele. E na quarta-feira, iniciando um novo mês, 1º de maio, lembramos nesse dia todos os trabalhadores e trabalhadoras, queremos rezar por eles, pedindo sempre a bênção, a proteção, a inspiração de São José. Então rezamos de modo especial, no nível individual, lá nas nossas famílias. Se nós irmos às celebrações, vamos rezar por todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Para esse dia, nós vamos rezar e meditar com o Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 até 8. Disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado para fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. É belíssimo esse Evangelho da quarta-feira. Aliás, ouvimos esse trecho do Evangelho também na liturgia do domingo, no 5º domingo da Páscoa. Veja, essa cena da vida agrícola, do agricultor, da videira. O agricultor experiente, ele sabe que seus ramos, eles não forem podados, eles podem bloquear a transmissão da seiva e, como consequência, não vai gerar frutos. Por isso, é necessário que sejam regularmente podados, todos os anos. Eu lembro lá em casa, meu pai, ele ainda hoje tem 1 ou 2 pezinhos lá de videira. Todos os anos tem que podar, para que o broto se renove e ali dessa renovação tenha belíssimos cachos de uva. Sem poda, a gente diz assim, não tem criatividade, nem fruto e muito menos, não tendo frutos, não vai ter futuro. Jesus nos diz na parábola que o Pai é o agricultor, que realiza a poda para que a videira tenha mais vida. Só Ele pode transformar a destruição de uma poda em uma nova videira que dará frutos melhores. Então a parábola de Jesus, da videira, do agricultor, ela é uma parábola muito atual. A poda é sempre necessária na nossa vida. A gente tem que ir cortando as coisas que nos impedem de viver o ser cristão. Todo novo que a gente assume, com o tempo, a gente corre o risco de que esse novo se esvazie. Porque os ramos existenciais trazem dentro de si doses de ambiguidade. E aos poucos vão acumulando excessos que exigem um consumo grande de seiva. Por isso é necessário podar. Então, na realidade, quando surge esse excesso, em vez de produzir frutos, se revelam infecundos, estéreis. Pode ter um broto belíssimo, um ramo belíssimo, mas é um excesso que tem que ser podado. Ele é estéril. Por quê? Porque ele é belíssimo por fora. Então faça necessário uma poda para eliminar esses pesos. E eles dificultam nossa caminhada pela vida.
É preciso desfazer-nos de cargas incômodas para andar com maior desenvoltura e alegria na nossa vida. Quando o agricultor ele faz uma poda na videira, continuam saindo pelos cortes pequenas gotas de seiva. Se vocês nunca virem, vejam isso. Vai caindo umas gotículas, como que se ela chorasse a perda desse corte, dessa poda, buscando desorientada o mesmo caminho de sempre, que já não tem mais. O importante na nossa vida, assim como faz a videira, sim, tem sofrimento, é importante acolher a poda. A palavra permanecer, que está nesse trecho do Evangelho, se repete várias vezes nessa parábola. Portanto, é a chave para a gente explicar essa parábola. Nas podas, o importante é permanecer conectado ao tronco, de onde nos chega a vida, embora tudo possa, num primeiro momento, parecer morto. Este relato evangélico, caros irmãos e irmãs, nos relata uma relação muito poderosa, sem a qual continuamos desconectados, secos, como que mortos. É uma vinculação profunda com Jesus, fonte de vida e de ação. Sem mim nada podeis fazer. Nossas atitudes, e especialmente a fecundidade das ações, mais simples, depende desta vinculação nossa profunda com Deus, profunda com Jesus. Do contrário, aquilo que a gente faz separado, ou então por conta nossa, será caduco, nos faltará profundidade, sentido. Então, o nada do ramo cortado e destinado ao fogo, como nos diz o Evangelho, se opõe ao muito fruto duradouro, daquele que pede, permanece no amor criador. A seiva, ela nunca deixará de chegar vindo do próprio Jesus ao lado das mesmas cicatrizes geradas pela poda. Caros irmãos e irmãs, concluo as meditações desta primeira parte desta quinta semana da Páscoa. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Desejo para vocês uma abençoada semana, com as bênçãos, com a proteção de Santo Antônio. Paz e bem para vocês.